Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e hoje eu estou aqui com o John Charity, que vocês já viram no vídeo passado, e eu aproveitei esse momento para perguntar para o Dr. John Charity da Inglaterra algumas perguntas que vocês me fazem de forma muito frequente, tanto nos comentários do YouTube, do Facebook e no site, para que vocês tenham uma visão de outra pessoa da Inglaterra, do sistema inglês de saúde, como que eles se comportam nas situações que vocês me perguntam. Então, a primeira pergunta, John, que eu recebo muito, de forma muito frequente, é a seguinte: qual a idade mínima para se fazer uma prótese? Ou a partir de que idade pode se fazer uma prótese? Porque as pessoas às vezes me falam assim: ah, doutor, eu tenho X anos de idade, meu médico disse que eu só posso fazer cirurgia depois de 60 anos, eu tenho artrose, estou sofrendo com dor. Então, eu queria que tu desse como que é a visão inglesa do ponto de vista tanto do sistema de saúde em relação de uma pessoa que tem artrose grave, incapacitante, no momento de fazer uma prótese quadril. Quando que se aceita fazer uma prótese quadril e as situações que se faz numa pessoa então com artrose? Não, claro, eu também acho que é uma pergunta que é muito frequente e gera muita ansiedade, porque ninguém quer passar por um risco de ter um tratamento que talvez cause problemas no futuro. Então eu vejo isso no seguinte: primeiro, depende da indicação, ou melhor, depende do qual é o problema que está acometendo o quadril. Será que é artrose, ou seja, um desgaste da articulação do quadril, que levou a uma perda de cartilagem e que então já foram tentadas outras opções de tratamento? Então, por exemplo, tentou modificar as atividades, a pessoa parou de fazer um esporte de impacto repetitivo, já tentou fisioterapia, já tentou tomar um anti-inflamatório, outros medicamentos que diminuem a dor. E talvez, às vezes, tenha indicação de fazer um tratamento um pouco mais invasivo, talvez uma injeção dentro da articulação, etc. Então, essa é a primeira coisa, é a indicação. Porque tem outras doenças que são diferentes da artrose, por exemplo, a artrite reumatoide, que pode acometer pacientes bem jovens. Tem um tipo de artrite reumatoide que acomete adolescentes. Ainda bem, é uma patologia que não afeta muitas pessoas, é uma patologia relativamente rara. Mas é um exemplo que a gente precisa lembrar, de que um paciente tão jovem quanto uma idade de talvez 18 anos, 20 anos, talvez chegue a um ponto em que realmente ter uma cirurgia como a prótese de quadril seja uma opção que deve ser considerada. Então, para responder a pergunta, vamos tomar só a artrose do quadril. Então, é um problema que acomete muita gente e que acontece geralmente depois de vários tratamentos, e que, apesar de tudo isso, ainda o problema está lá e a gente já tentou tratar com outras maneiras. Aí a pergunta seria a seguinte: quais são os benefícios para fazer uma cirurgia como essa, e quais são os riscos de ter isso? Dentre os riscos, um deles seria: quanto tempo vai durar essa prótese? E será que eu vou precisar ter uma outra cirurgia depois dessa? E quando que isso aconteceria? Então isso aí é uma pergunta importante, porque se você tem 30 ou 40 anos de idade e você está sendo realmente considerado para fazer uma prótese, então essa é uma pergunta que vai gerar muitas dúvidas. Porque, por exemplo, se o paciente já tem 80 anos e precisa fazer uma prótese, então a pergunta já difere um pouco, porque talvez um paciente de 40 anos, ele vai com certeza precisar de uma nova prótese no futuro, e talvez o paciente de 80 anos não. Então, qual é a idade mínima? Para responder essa pergunta, eu diria: não tem idade mínima, contanto que todas as outras opções foram exaustivamente consideradas e contanto que a indicação seja confirmada. O que eu quero dizer com isso? Primeiro,
Quando a gente tira a história do doente, assim, o que aconteceu, quando começou a ter problema, quais são os problemas que estão acontecendo agora, quais são as restrições que o paciente tem, se tudo isso leva a indicar que o problema é sério, está afetando a vida da pessoa de uma maneira significativa. Tem gente que não consegue dormir à noite porque tem dor toda a noite. Tem gente que não consegue mais colocar a meia ou não calçar um sapato sem ajuda porque a articulação já está muito desgastada e tem muita dor. Então, quando acontece isso, a gente vai examinar o doente. Então, a gente tirou a história. Aí, no exame físico, a gente vai concluir que realmente a articulação do quadril ela está muito rígida. O movimento que normalmente você encontra numa articulação dessa não está lá mais. Então, isso é uma outra coisa. E, finalmente, você faz um exame laboratorial para confirmar isso. Então, o principal exame seria uma radiografia, né? Um raio-x, que você tira em 2 incidências, ou seja, uma de frente, a gente fala uma AP, né? Antero-posterior, e uma incidência lateral, que seria como se fosse uma visão lateral daquela articulação. E aí você conclui que realmente tem artrose. Por quê? Porque a articulação, naquele espaço em que você normalmente vê um gap, ou seja, um espaço que está entre os 2 ossos, né, o fêmur e o acetábulo, já aquele espaço está muito diminuído, então praticamente não tem mais uma cartilagem lá. Desculpa se interromper, John. Assim, vocês viram todo o cuidado que o John teve para deixar muito claro que o cenário ao qual a gente está se referindo é onde o desgaste articular já é muito intenso e todas as outras opções não cirúrgicas já foram tentadas. Tá? Então, a mensagem importante eu acho, é deixar a seguinte. A gente não quer que pessoas que não precisem façam a prótese de quadril. Porque tem muitas outras opções que devem ser consideradas, devem ser exploradas antes de você fazer uma cirurgia de prótese. Por quê? Apesar da prótese ser uma cirurgia de sucesso, ela vem junto com outros como é que eu diria? Ela vem com outras... Fazer uma cirurgia não é tirar uma unha encravada. Exato. Né? Fazer uma cirurgia não é um tratamento estético. Não. Então ela tem seus riscos e a gente não quer que pessoas se exponham a riscos de forma desnecessária, sem esgotar outros recursos. Exato. Tá? Então, assim, dentro desse contexto, John, até assim, mudando um pouco, digamos assim, um pouquinho do tema, que a gente foi uma conversa bem informal aqui. Na Inglaterra, vocês recomendam o paciente diminuir de peso quando o paciente está com sobrepeso e tem artrose? Com certeza. Com certeza. Porque tem uma relação direta. Quanto mais peso a pessoa consegue perder antes da cirurgia, melhor. E mesmo que a gente não está pensando em cirurgia, só o fato dela perder peso, isso já ajuda os sintomas, já ajuda nas atividades dela. Eu sei pacientes que conseguiram perder peso assim, com sucesso e que realmente a dor já não está mais tão severa. As dificuldades já não estão mais tão frequentes, ao ponto de o paciente realmente falar, bom, agora eu acho que eu não preciso fazer mais tratamento. Então isso existe mesmo, é um problema sério. Então se a gente pegar, por exemplo, assim, alguns pacientes que têm uma artrose moderada, tá, que não é um quadril totalmente rígido, tem uma artrose moderada, mas que causa dor, necessita medicação, às vezes, uma simples estratégia de perder, às vezes, 5, 10 quilos, pode dar um alívio tão grande na articulação que o quadril natural de vocês vai durar mais. Então, muito importante, vocês têm que considerar seriamente a diminuição de peso como parte da estratégia de diminuir os processos inflamatórios numa articulação que está num processo de desgaste. Tá? Agora, eu vou, digamos, fazer essa pergunta de uma forma mais clara para o John, para que fique mais clara para vocês. Eu vou pegar exemplo de 3 doenças, John, que eu sei que são três doenças graves que costumam acometer pessoas jovens. Sequelas de Legg-Pertz-Calvé, também chamada de Legg-Pertz, que é uma doença... Bom, eu não vou entrar em detalhes da doença, eu só vou falar os nomes aqui. Eu sei que vocês conhecem porque vocês me perguntam o nome dessas doenças. Então, sequela de Legg-Pertz, que é uma doença do quadril, sequelas de epifisiólise
e sequelas de artrites inflamatórias, como citaste, artrite reumatoide juvenil. Então essas 3 doenças são doenças que afetam pessoas muito jovens, tá? Então, dentro desse contexto, como que tu decide uma pessoa muito jovem, vamos dizer sub-20, uma pessoa abaixo de 20 anos, quando que na Inglaterra se considera que essa pessoa precisa uma prótese? E se é uma terapia que é considerada em algumas situações, eu sei que é exceção, é uma situação de exceção, mas como que se comporta isso na Inglaterra? Eu acho que você está muito certo em enfatizar Tem isso. que se enfatizar muito, claro. Né? É uma exceção, não é uma coisa que realmente a gente vai ver muito frequentemente. Mas numa situação em que o paciente tem, por exemplo, uma dessas 3 patologias e já se tentaram outras opções de tratamento, vamos dizer assim, todas as outras opções de tratamento, e apesar disso o paciente ainda tem muita dor, é incapacitante e está com um problema que realmente está afetando a vida dele ou dela muito intensamente, então a gente, claro, a gente vai considerar, a gente sempre considera a prótese. E uma proporção desses pacientes que a gente considera a prótese, no final vai ter uma concordância entre o paciente e o médico, e a gente vai concordar que realmente a única opção de tratamento a partir daquele momento é fazer uma prótese de quadril. Uma coisa também que eu acho que é importante comentar para as pessoas que estão assistindo isso é que nenhum cirurgião de quadril gosta de fazer prótese em pessoas jovens. Porque é um grau de responsabilidade altíssimo. Não é que ele não queira fazer, mas todos nós queremos que o paciente precise da cirurgia sempre o mais tarde possível. Então, quando chega um paciente muito jovem, a gente se coloca no lugar do paciente. Eu tenho filhas meninas, tu tem filhas meninas, tem algumas patologias que ocorrem mais em mulheres, como assim, a displasia, por exemplo. Então a gente se coloca no lugar. Pô, imagina minha filha tendo que fazer uma cirurgia de prótese quadril com uma idade tão precoce, né? Vamos dizer assim, 25, 30. Não importa, todos esses números de 50 para baixo é tudo cedo. É tudo considerado pacientes jovens, né? 50 para baixo é paciente jovem, 40 para baixo é considerado paciente ultra jovem. Então imagina na faixa de 20 anos, são pacientes muito jovens. Assim, tudo que o cirurgião de quadril pode fazer para tentar postergar a cirurgia e preservar a articulação original deve ser tentado, como comentou, né, John? Agora, assim, ó, dentro desse contexto, o John aqui, ele está estreando nos vídeos na internet, então eu vou lançar essa pergunta que a gente não estava combinado, assim, dentro desse contexto, o encurtamento do membro que tem artrose, o quanto te preocupa isso? Porque isso é uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? Porque eu falo com o paciente assim, não, leva o quanto tu aguentar, aí o paciente chega com 5 centímetros mais curto, 2 centímetros, 3 centímetros, o quanto que te preocupa esse encurtamento do membro, mesmo que o paciente aguente um pouco mais, isso é um fator, ou o teu fator da dor e a mobilidade, como que tu lida com essas variáveis? Acho que tem 2 coisas para a gente comentar aí. A primeira é, por que encurtou? O fato de encurtamento, de você ter um encurtamento, com certeza significa que teve alguma perda de algum tecido, de alguma parte do osso, seja do lado femoral, né, onde tem a bola e soquete, e tem a parte do acetábulo, que seria o soquete. Então, em alguma dessas 2 partes, houve uma perda óssea. Essa é a primeira coisa. Perda óssea é uma coisa boa? Não é boa. Porque no momento de você fazer a cirurgia, você vai ter que reconstruir, né? Você vai ter que reconstituir essa perda. Então, isso seria um argumento forte para você decidir, talvez, agir mais cedo, e talvez considerar a cirurgia e concordar em fazer a cirurgia mais cedo para poder evitar esse risco. Isso é uma coisa.
A outra coisa é que, quando você tem um encurtamento severo, outras regiões do corpo, por exemplo, a coluna, até o outro quadril, o joelho, todos eles também alteram na sua função quando você está andando. Então, se você tem continuamente uma coluna vertebral que agora precisa trabalhar, né, precisa receber a carga de uma maneira desbalanceada, porque um lado está mais curto que o outro. Então, o que vai acontecer? A coluna provavelmente, certamente, ela vai encurvar um pouco para um lado. E isso, depois de algum tempo, o que pode gerar? Pode gerar um pequeno desgaste de um lado da coluna mais que no outro. A musculatura do lado da coluna também pode ter um problema de dor crônica no músculo, porque ele está tendo que usar mais um lado do que o outro. Então, acho que por esse motivo, não é uma situação boa você aguardar muito tempo, porque existem situações quando, por exemplo, talvez a dor não seja a causa principal. Geralmente eu diria, talvez 95% das vezes ou mais, dor é a principal queixa. Mas a perda de função de algum tipo, seja para andar, para você movimentar a articulação, geralmente isso também afeta. Então, seja por causa de dor ou por causa de função, eu acho que a gente tem que ter cautela em intervir mais cedo, ou não tarde demais. Talvez a palavra não seria usar mais cedo, mas seria não deixar ficar tarde demais, porque senão a cirurgia vai ser mais complexa e é uma coisa que talvez poderia ser prevista antes. Digamos assim, não só para os pacientes, mas talvez até para outros cirurgiões isso, porque isso é uma mentalidade que vem mudando aos poucos, né? O que tu diria assim em termos de quantos centímetros tu acha aceitável dentro de um contexto de dor importante também, que não torne talvez a cirurgia prótese quadril, não comprometa o resultado, tanto em termos de alívio de dor, quanto em termos de durabilidade? Se formos pensar em quantos centímetros de encurtamento é aceitável? Davi, eu acho difícil responder essa pergunta, porque cada pessoa é um indivíduo. E tem uma tolerância diferente. Tem a sua tolerância diferente, tem a sua anatomia. Às vezes tem pessoas que nascem, a maioria das pessoas, inclusive, tem uma diferença. Já nasce com uma diferença. Eu sei que a minha perna esquerda é um pouquinho mais curta que a minha perna direita. Eu percebi isso há muitos anos atrás, quando eu fazia mais atletismo, eu corria longa distância e eu percebia que realmente tem uma perna mais longa que a outra. Eu acho que é menos de 1 centímetro, talvez não afete muito e tudo bem. Agora, eu acho difícil dar um número, porque acho que cada pessoa tem o seu... E até porque também 1 centímetro para ti, que é uma pessoa alta, não é 1 centímetro para mim, que eu sou um pouco uma resistência mais baixa que o John. Então não tem um número mágico aí, não. Mas é realmente chamar a atenção que esse conceito de quanto mais tarde melhor, ele está certo dentro de um contexto. E o contexto não é a pessoa ter uma vida miserável a ponto de não conseguir caminhar, a ponto de não conseguir fazer suas atividades dia a dia, mantendo o uso constante de medicações anti-inflamatórias que causam outros riscos também, né? Então, sofrer simplesmente para atingir o número de 60 anos não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Então, assim, a pessoa, no momento que ela tem um desgaste grave, que ela tem uma perda de cartilagem grave, que o movimento do quadril está muito comprometido, que a dor do indivíduo está forte, que não melhora com perda de peso, não melhora com fisioterapia, não melhora com o uso eventual de algumas medicações, tem que se considerar essa hipótese, né? E tem que conversar com o cirurgião. Essa dúvida que vocês perguntam online, que é extremamente importante, vocês têm que perguntar para o médico de vocês. Vocês têm que ter a confiança de ter uma conversa honesta e dizer: doutor, eu tenho medo de fazer cirurgia precoce demais, eu tenho medo de fazer cirurgia tarde demais. E tem que ter essa conversa com o cirurgião de vocês. Isso é muito importante, né, É muito John? importante. É uma decisão que não é fácil e eu acho que não deveria ser fácil, porque é um evento na vida de uma pessoa que pode determinar
uma mudança significativa, né? Ela vai ter muita dor, de repente vai melhorar bastante, mas infelizmente tem risco. Então pode ser um evento também que, ainda bem, graças a Deus, os riscos são baixos, mas alguns desses riscos que são baixos, eles podem ser muito sérios. Então, de uma maneira positiva ou maneira negativa, é um evento que pode mudar a vida de uma pessoa. Então, o importante é o indivíduo ter a certeza dentro dele que ele tomou a decisão certa, porque não dava mais para aguentar. A situação estava crítica. E outra coisa que também não custa comentar, o paciente pode ouvir mais de uma opinião. Conversa com uma pessoa, conversa com outra pessoa, conversa com um amigo. Se aconselha na sua comunidade para ouvir mais de uma opinião, e essa é uma decisão eletiva, não é da noite pro dia. Vocês não precisam tomar decisão na frente do médico, vai para casa, pensa, conversa com seus familiares. Conversa com outro médico de outra área, se aconselha, né, John? Pedir uma segunda opinião, acho que com certeza vale muito a pena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Notem que não é uma decisão simples, tem vários fatores. Eu vejo que às vezes vocês querem uma resposta numérica de forma fácil, mas não é fácil. A vida de cada um tem pequenas diferenças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tendo a visão do John, do que a gente conversou. Deem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Mais conteúdo chega para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.